Eh, a gente sempre faz questão de começar agradecendo a presença de todos, porque a gente sabe que cada um tem a sua agenda, cada um tem seus compromissos, então tirar um tempo para vir até aqui, aprender um pouco, né, com o trabalho de um colega, se de alguma maneira se estimular também, né, com essas atividades que estão para além do nosso trabalho, que é já bastante desgastante, né, mas então se você ainda dedicar um período da sua vida para fazer uma coisa para além do trabalho, é realmente algo que merece louvor de todos os colegas, né. Então agradecer todo mundo por estar aqui hoje prestigiando o trabalho do Eduardo, em especial, obviamente, o Eduardo, que se dispôs a estar aqui e apresentar o trabalho que ele concluiu hoje, que vamos lembrar mais uma vez, todos os trabalhos que a gente está trabalhando aqui, apresentando aqui nesse ciclo de debates são trabalhos de mestrado, né, são as dissertações que os colegas apresentaram como o seu trabalho final aí, né, para qualificar no mestrado. Então é foi um ciclo que a gente pensou com 5 palestras, a gente já assistiu 3 delas, a do Eduardo, então, está sendo a quarta palestra. Importante frisar, como a Helenita bem lembrou na última atividade que a gente teve, que todos os trabalhos que estão sendo apresentados aqui vão estar disponíveis, ou já estão disponíveis, na nossa biblioteca, Laudenor de Souza, que fica lá no CEMASP. O Eduardo, inclusive, se prontificou a disponibilizar o link, né, de acesso ao trabalho dele, que fica no repositório da UnoOeste, né, ao final da fala dele. Então, quem tiver interesse vai ter acesso ao trabalho para ler na íntegra. E, agora eu vou fazer um resumo de apresentação aqui, né, do Eduardo, e aí se ele quiser depois complementar, por favor, fica à vontade, Eduardo. Então, o Eduardo é graduado em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é analista de desenvolvimento agrário da Fundação ITESP. Na verdade, desde 2001, né, ele está como analista aqui na Fundação ITESP. E professor de ensino superior da FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, desde 2021. O Eduardo é mestre em agronomia, com área de concentração em produção vegetal na UnoOeste, que é a Universidade do Oeste Paulista, e tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em zootecnia. Aí, Eduardo, agora então a palavra está com você. Ah, não, antes, só uma coisa. Helenita, Gustavo, eu esqueci de alguma coisa? Vocês querem complementar alguma coisa? Não, Nasci, para mim tranquilo, isso mesmo. Então tá. Gustavo, ok. Bom, Tranquilo, Anitta, tranquilo, Nancy. tá. Então agora sim, Eduardo, a palavra tá com você. E a gente então vou pedir para o pessoal, eu não sei se alguém está com o microfone ligado, mas eu vou pedir para o pessoal desligar o microfone, eu também vou desligar a minha câmera, quem quiser também desligar a câmera para ficar uma imagem mais limpa aí para o trabalho do Eduardo, a gente agradece. Então, vai lá, Eduardo, é com você. Vamos compartilhar a tela aqui, então. Tá aparecendo aí a tela inteira? Sim, Sim? Então sim, tá, sim. vamos começar. Então, primeiramente também eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar mostrando, né, o que a gente encontrou de resultados, né, no andamento desse experimento, né, um trabalho que a gente iniciou no final de 2017 e fizemos as análises até 2019 e a defesa foi em março de 2020, tá? Então aqui, iniciando, né, então meu nome é Eduardo Encarnação Scheidegger Lopes, a Nancy já me apresentou. O meu orientador é o professor doutor Carlos Sérgio Tiritã e a co-orientadora Marilice Zund Astolfi, tá bom? Eu queria deixar o pessoal à vontade para, no final, quiser mandar perguntas pelo chat, né, esclarecer alguma dúvida, podem ficar à vontade. Então, pessoal, o título do meu trabalho
ficou aplicação superficial de calcário e gesso em solos arenosos, atributos químicos do solo e qualidade da pastagem de Urucloa brisanta cultivar Piatã. Por que Urucloa? Tá? Primeiramente, né? Mas não é mais Braquiária brisanta? Houve uns ajustes de nome dos gêneros, e aí, em citações, em escrita científica, aí os autores estão usando o gênero como Urocloa, e não mais como Braquiária, né? Ou Brachiária. Tá bom, pessoal? Então, eu inicio o trabalho com um agradecimento. Eu não deixei para o final, eu quis fazer no início. Agradecer aqui a dona Célia Donato, o seu José Donato, marido dela, e o Rafael Donato, que são os agricultores lá, produtores do assentamento Canaã, lote 19, que foi quem abriu as portas, né, para que a gente pudesse estar conduzindo esse experimento. Então, eles cederam um espaço do pasto lá deles para a gente estar podendo implantar o nosso experimento, né, fazer os estudos, esses efeitos da aplicação do calcário e do gesso. Agradecer também ao professor, né, esse aqui é o professor Tiritã, né, muito conhecido aqui na UNOeste, ele que conduz o laboratório de análise de solos lá há mais de 20 anos. Se o pessoal pegar as análises de solo lá, quando a gente iniciou, todas eram assinadas por ele, então ele tem muita experiência com fertilidade do solo, né? Então, e assim, acabou virando um amigo pessoal, porque é uma pessoa, além de muito competente, uma pessoa muito bacana. E meus agradecimentos também à Fundação ITESP, né, por me proporcionar concluir o mestrado, né? A instituição, né, eu fui beneficiado com o programa de incentivo à educação, que sem esse incentivo a gente não consegue conduzir um trabalho de mestrado ou doutorado, né? A gente demanda análises, demanda várias atividades que a gente precisa de tempo para poder se dedicar. Então, introdução, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, a gente te ouve bem. Beleza. Então, assim, por que que a gente quis estudar pastagem e no assentamento, né? Porque a pecuária brasileira, né, ela é majoritariamente explorada em sistemas a pasto. Então, a gente está dizendo aqui, né, ó, a pecuária é importante geradora de renda, empregos e divisas, é uma atividade explorada em todas as regiões do país, então norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, né? E cerca de 90% de tudo que se produz de carne e dos 25 bilhões de litros de leite anuais vem das pastagens. Mas a gente tem sistemas confinados? Temos. Nós temos sistemas confinados no Brasil, mas a nossa produção ela é majoritariamente oriunda de pastagem. Tá? Essas fotos aqui são lá no assentamento, esse aqui é o assentamento Santa Cristina, esse aqui é lá no próprio senhor José Donato, dona Célia Donato, assentamento Canaã. Tá? E dentre essas áreas de pastagem que a gente tem no Brasil, né, mais de 80 milhões de hectares são com pastagens do gênero Urocloa, né, vamos dizer, da antiga braquiária, né, da nossa conhecida braquiária. Então, grande parte das pastagens brasileiras são ocupadas com capins, né, vamos dizer assim, com capins, com pastos dessa família, desse gênero. Tá? E 90% dessas áreas são ocupadas por duas espécies principais, que é a Urocloa brisanta, né? O pessoal chama de braquiária brisanta, e a decumbens. A decumbens muito conhecida aqui no interior como braquiarinha, né? Tá? E aí dentro das espécies a gente tem o que a gente chama de cultivares, né? Então a gente tem gênero, espécie e cultivar. Então, na Urocloa brisanta, a predominância é a cultivar marandu.
Então, vocês viram lá no título, né? Urocloa brisanta CV piatã. Então, no caso, o capim que eu estudei é a Urocloa brisanta cultivar piatã, tá? Então, aqui também uma área de pastagem lá no assentamento, que aí foi recuperada superficialmente, né? Então, aqui a gente tem ela em 2013, em dezembro de 2013, ela já estava estabelecida, a gente não preparou solo, a gente, né, no caso, orientando o produtor, ele fez a correção superficialmente, e aí, coisa de 50 dias depois, a pastagem já estava pronta para a entrada dos animais. Então, assim, se a gente imaginar que pasto é uma cultura que precisa ser utilizada por um período longo, a gente tem que cuidar bem da pastagem. Isso é que motivou a gente a estar estudando pastagem. Mas a gente também tem essa situação, né? Isso aí também é em Mirante, né? A gente teve um ataque severo de lagarta e algumas áreas não conseguiram se recuperar. Então, a gente fala que isso aqui é uma pastagem num estágio avançado de degradação. Aqui já não existe a possibilidade da gente fazer uma recuperação superficial, que a gente propõe nesse trabalho, né? Aplicar insumos em superfície. Aqui chegou num estágio que a gente precisa, tipo assim, começar do zero, preparar o solo, aplicar insumos, claro, fazer análise de solo, né, para poder recuperar esse solo. O que a gente tem que fazer no nosso dia a dia como técnico e como produtor? Evitar que a nossa pastagem chegue nessa situação. Tomar medidas de cuidados, né, de manejo, e aí a gente vai falar durante a apresentação disso, para evitar que a pastagem chegue nesse estágio. Essa foto é uma foto de internet muito usada, né? Com a gente observa que aqui são produtores vizinhos, mas a gente vê a diferença, né, da qualidade da pastagem, do volume, com certeza do valor nutricional, né, desse capim aqui em relação a esse, quanto que esse capim aqui suporta de animais, né, quantos animais eu consigo colocar nessa área e quantos eu consigo colocar nessa área, né? Então, assim, as situações de descaso com o manejo da pastagem geralmente ocorrem onde a pecuária não é conduzida de maneira profissional, como uma atividade de caráter empresarial. Isso é, onde a atividade, independente da grandeza do empreendimento, não é administrada de forma eficiente, responsável e racional. O que a gente quer dizer com isso? Que o cuidado com a pastagem ele não tem a ver com o tamanho do produtor, seja ele um grande produtor, seja ele um médio, um pequeno ou micro, né? Isso não faz um ser mais caprichoso, mais cuidadoso ou outro menos, né? O que faz o produtor ter um bom zelo com a pastagem ou não é como ele entende que ele tem que conduzir a atividade dele. Se ele entende que a atividade dele econômica, seja pecuária de corte, de leite, ou cabra, ovelha, animais que consumam capim, se ele entende que aquilo ali é importante, que ele sabe que para ele ter uma boa produtividade, ele vai precisar ter uma boa pastagem, ele vai ver que compensa, porque a gente fala que em pastagem, a gente chama isso de investimento. Né? Não é uma despesa, é um investimento, porque você tem uma cultura que você vai usar por um período muito longo. Então, aqui eu cito essa foto também em Mirante, eu cito os autores que eles colocaram que as pastagens em condições ótimas ou adequadas não deve ser superior a 20%. Então, assim, a gente tem ainda os agricultores, né, produtores de grãos, muito preocupados, né, em conseguir, de repente, 1, 2 sacas a mais por hectare, enquanto muitos pecuaristas, a gente não pode também generalizar, mas grande parte dos pecuaristas ainda não estão preocupados com a qualidade da sua pastagem.
Então, assim, se a gente pegar regiões que nem a nossa, solos arenosos, né, que são solos mais sujeitos à erosão, a gente degradando pastagem, fazendo manejo inadequado, a gente vai ter um problema mais acentuado, né? Fora isso, a degradação de pastagem, né, e os baixos índices de produtividade prejudicam também a imagem da nossa pecuária, tá? A gente já tem hoje bastante iniciativas de boas práticas, né, de manejo pecuária, de manejo de pastagem, mas isso, se a gente imaginar o tamanho do nosso território, o tamanho das áreas de pastagens, precisa caminhar muito, precisa avançar muito ainda, né? E a recuperação dessas pastagens degradadas torna possível a gente aumentar a nossa produção sem expansão de novas áreas. Então, cuidando das pastagens que a gente já tem hoje, recuperando ou renovando, no caso, onde é necessário, a gente não precisa expandir para novas áreas. Basta a gente melhorar os nossos índices de produtividade nas áreas de pastagem que já existem. Então, eu gosto de trazer essa tabela, um pesquisador da Embrapa, que ele chama de efeito poupa-terra. O que é que ele quis dizer aqui? Que se a gente conseguir melhorar a capacidade de suporte da nossa pastagem, o que é isso, capacidade de suporte? Quanto eu consigo colocar de animal em uma unidade diária, né? Então, uma UA equivale a um animal de 450 quilos. Então, a nossa média em 2015 era 0,97 UA por hectare, a média do Brasil, né? Esse estudo ele é um pouco antes. Mas o que esse autor observou? Que se a gente conseguir elevar a nossa capacidade de suporte média no Brasil para 1,25 UA por hectare, a gente libera 3.600.000 hectares se a gente fizer essa melhoria em 10% da área. Então, se a gente melhorar um pouco a nossa capacidade de suporte, em 10% da área, a gente já estaria liberando, né? Eu estou colocando mais animais numa unidade de área, então eu estou liberando as áreas excedentes. Se a gente conseguir melhorar em 100% das nossas propriedades, essa capacidade de suporte, a gente estaria poupando terra, poupando 36, quase 37 milhões de hectares, né? E se a gente conseguisse elevar num cenário, né, de sonho, nossa capacidade de suporte média, né, duas cabeças por hectare, né, 2 UAs por hectare, se a gente conseguisse colocar essa lotação que a gente chama, a gente conseguiria estar liberando 7 milhões de hectares, no caso, se 10% dos produtores das propriedades adotassem isso, ou 70 milhões de hectares. O que a gente está querendo dizer assim, resumindo toda essa tabela? Que se eu melhoro minha eficiência, eu consigo colocar mais animais numa área menor, eu estou liberando mais espaço, de repente, para a agricultura. Tá certo? Então, depois da introdução, qual que é a justificativa do nosso trabalho? Né? Então, é que a pecuária é uma atividade com grande potencial para expandir seus índices de produtividade, uma vez que grande parte das pastagens está com reduzido potencial produtivo. O que significa isso, pessoal? Bom, se um agricultor consegue produzir 100 sacas de milho por hectare e ele aumenta para 102, ele melhorou 2%. Se a gente tem 1,25 cabeças por hectare e a gente coloca 1,25 de média, a gente consegue aumentar 25%, né? E isso parte do princípio que a gente vai conseguir fazendo um bom trabalho de recuperação de pastagens. Então, concluindo aqui, dessa forma, as intervenções que permitam ampliar a capacidade de suporte dessas áreas, né, colocar mais animais por unidade diária,
vão gerar ganhos significativos para o produtor, para a sociedade e para o meio ambiente. Por quê? Porque a gente sabe que a recuperação de pastagem, um bom manejo de pastagem, ele é uma prática de conservação, é uma prática conservacionista. Você tem menos animais, você tem menos fluxo de animais percorrendo aquela área, né? Então você evita a erosão, você evita a exposição do solo, né? Então também é bom para o meio ambiente. Então, continuando, por que então aplicar em superfície? Está muito rápido o ritmo, Nancy, ou está de boa? Não, tá excelente, Eduardo. Tá Então, muito bom. beleza, vamos lá então. Então, por que aplicar em superfície? Né? O nosso foco lá de estudo foi a aplicação superficial de calcário e gesso. Né? Porque as pastagens devem ser tratadas como culturas de longo prazo. Não tem essa coisa, eu vou formar meu pasto, daí a 2 anos eu vou formar de novo. Se algum colega tiver aqui na apresentação, já teve na Embrapa São Carlos, né, na Embrapa Pecuária Sudeste, quando eu estive lá faz um tempinho, tinha uma área de pastagem lá que era do final da década de 60. Ela estava estabelecida lá. Né? Então, assim, ela é uma cultura que ela fica, se bem manejada, se a gente repor nutriente no solo, ela vai ser usada por bastante tempo. Né? Então, as pastagens são culturas de longo prazo, por isso devem ser manejadas, né, de maneira correta, tanto na reposição do nutriente quanto na colheita pelos animais, mantendo o seu potencial produtivo sem necessidade de intervenções mecânicas no solo. Corrigir o solo e repor nutrientes superficialmente, além de custar menos, cerca de 3% 3 vezes menos, desculpa, 3 vezes menos que o custo da renovação, preserva a atividade biológica presente nas camadas do solo. O que quer dizer isso, pessoal? Se a gente já tem um pasto que está formado, que está estabelecido, e a gente consegue recuperar ele, primeiro, isso é muito mais barato do que eu formar uma nova pastagem, né? Revolver o solo com trator, né? Ela custa cerca de 3 vezes menos do que a gente renovar uma pastagem, né? E sendo que quando a gente revira todo esse solo, a gente está, né, expondo essa camada de baixo, essa camada que a gente chama de subsuperfície, e a gente, de certa forma, está prejudicando aquela atividade biológica do solo que já existia ali. Então, assim, o que a gente conversa muito com os produtores? Às vezes o produtor nos procura e fala, eu vou reformar o pasto, eu vou mexer no meu pasto. O que você vai fazer? Eu vou passar o trator. Então, o que a gente orienta? Não. O dinheiro que você pega, que você iria gastar com o trator, você compra pelo menos o calcário, se o pasto está estabelecido. É claro que a gente precisa analisar. Por quê? Porque é muito mais barato. Né? A gente, quando joga calcário, a gente já está corrigindo a acidez do solo, fornecendo cálcio e magnésio. Então, o produtor, a gente como técnico, a gente precisa, né, tá auxiliando para ele entender que o fato de eu revirar o solo, eu não estou melhorando, porque eu não estou devolvendo nada de nutriente ali. O que eu estou fazendo é uma intervenção, eu estou mexendo, é uma intervenção que a gente chama de mecânica, né? Eu só estou mexendo no solo. Eu não estou devolvendo nada do que a planta já extraiu ali de nutriente. Então, pessoal, qual que é o objetivo geral desse trabalho? Né? Avaliar se a aplicação superficial de calcário com diferentes doses de gesso, e aí é o gesso agrícola, interfere nos atributos químicos do solo, então vamos dizer assim, na fertilidade desse solo, na qualidade da pastagem, né, do capim brisanta cultivar piatã, em condições de solos arenosos e de baixa fertilidade natural. Qual é a grande realidade da maioria dos solos, principalmente aqui do Oeste Paulista, mas de várias regiões do Brasil? Né?
solos arenosos, geralmente ácidos e de baixa fertilidade. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar se essa aplicação vai interferir na qualidade do solo e na qualidade e produtividade desse capim. Tá? Só para elucidar aqui, então, o calcário que a gente fala é calcário dolomítico, que ele é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, e o gesso agrícola, que ele é sulfato de cálcio, né? Então, aqui a gente tem dois nutrientes, né? Cálcio e enxofre, mais água. Então, ele é um pouquinho úmido, o gesso, né? Tá? Então, por isso que eu falei, calcário é um insumo hoje mais barato que a gente tem para a agricultura e para a pecuária. E ele, além de corrigir pH do solo, corrigir a acidez do solo, ele já entrega para a gente cálcio e magnésio. São dois, que a gente chama dois macronutrientes muito importantes. E o gesso vai estar fornecendo para a gente cálcio e enxofre. Então, pessoal, destrinchando os objetivos, o objetivo geral nos específicos. Então, a gente avaliou se essa aplicação superficial de calcário e gesso interferiu na fertilidade do solo, né, nos atributos químicos que a gente chama. A gente também verificou se houve se a aplicação superficial altera os teores desses nutrientes no capim, tá? Na massa, né, na massa verde do capim, tá? Na folha do capim. Então, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. A gente observou também se essa aplicação interfere na composição bromatológica da pastagem. O que é isso? Bom, eu estou aplicando calcário e gesso. Eu posso estar com essa aplicação interferindo no teor de proteína desse capim, no teor de fibra desse capim, de lignina, quer dizer, se isso vai alterar a qualidade nutricional dele, tá? E a gente também verificou se existia interação entre essa aplicação de calcário e gesso na produtividade desse capim. Bom, fez bem para o capim eu aplicar calcário e gesso? Fez bem para a qualidade do capim, para a fertilidade do solo e para a produtividade desse capim? Né? Resumindo os objetivos específicos. E qual metodologia que a gente usou para fazer esse trabalho? Então, os material e métodos. Primeiro, a gente caracteriza a área, né, pessoal, de implantação do experimento. Então, aqui é o assentamento Canaã, o lote 19, é delimitado aqui, né, em vermelho. Tá? Então, essa área ela tem 17 hectares, né, total. Dentro dessa área, ele tinha um rotacionado aqui dessa Urucoa brisanta cultivar Piatã. Essa pastagem foi implantada em 2015 e ela estava dividida em 16 piquetes. E aí eles gentilmente nos cederam 2 piquetes aqui, né, 2 piquetes, 2 espaços, né, que a gente abriu no meio e virou nossa área experimental. Então essa área experimental aqui tinha 1.800 metros quadrados, tá? E o gado, eles cederam para o experimento, mas a gente abria para o gado pastejar. Fazia parte da metodologia, tá? Classificamos o solo lá como vermelho distroférrico. A altitude do sítio, né, da propriedade, 306 metros. E aqui é o teor de argila. Isso a gente coloca na caracterização para mostrar, né, o solo tem 13,5% de argila na camada 0,10, né, 15% de argila na camada 10 a 20 e 15,5, 20, 40. Então, solo bem arenoso. Vamos lá, então. Aqui os dados de chuva e temperatura, né, do início do experimento, dezembro de 2017 até abril de 2019. Né, então, aqui em azul, as barras em azul, chuva. A linha vermelha, temperatura máxima, e a verde, temperatura mínima. Temperatura média anual ali naquele local, 22,8 graus. E aqui as coletas, né? Os cortes do capim, janeiro, março, junho, outubro
fevereiro de 19 e abril, e 2 coletas de capim, de solo, desculpem. E em vermelho as coletas de solo, para análise. Tá? Qual foi o delineamento experimental, né? Como que a gente fez o arranjo estatístico desse experimento? A gente usou o arranjo de blocos ao acaso, com um esquema que a gente chama de esquema fatorial. 2 tratamentos de calcário, com e sem, tá? E esse com calcário era para a gente elevar a saturação de bases a 80. Então, a gente usou como referência elevar a saturação de bases do solo a 80. E 4 tratamentos com gesso agrícola. 0, 500, 1.000 e 2.000 quilos por hectare, com 4 repetições, totalizando 32 parcelas, cada uma medindo 5 por 8. Tá? Então, cada quadradinho, aqui está discriminado, né, que era cada tratamento, do T1 ao T8. Então, 8 tratamentos, com 4 repetições cada, a gente tinha 32 parcelas. Então, aqui está a disposição dos blocos, né? Então, bloco 1 verde, bloco 2 azul, bloco 3 aqui meio rosé, aqui, bloco 4 meio cinza, né? E cada bloco tinha os 8 tratamentos, né? 2 tratamentos com e sem calcário e combinados com 4 doses de gesso. Vamos seguindo. Qualquer dúvida, anotem aí para perguntar, hein? Então, aqui, pessoal, foi a aplicação de calcário e gesso, né, em dezembro. Está errado aqui, desculpem, tá? 2017. Eu nem me atentei. Tá? Então, esse cinza é o calcário dolomítico, esse mais amareladinho aqui é o gesso agrícola. Tá certo? Aqui o agradecimento ao colega Antônio Júnior, né, atualmente supervisor de Teodoro, na época colega nosso de Mirante, me ajudou aí em algumas coletas, na aplicação dos insumos. Mas aqui, pessoal, essa foto, ela está mostrando lá no campo como foi a implantação desses blocos, né? Desses blocos com as parcelas do experimento. Então, aqui eram os corredorzinhos de 1 metro, né? E aqui, demarcado com barbante, os blocos, as parcelas de 5 por 8. Tá? A gente esticava a barbante por quê? Porque depois das coletas, a gente recolhia esse barbante e abria para o gado pastejar. Então, aí, ó, mostrando como que fica a aplicação, né, dos insumos, como que foi feito. Então, dando andamento na condução do experimento, né, foram realizadas 6 amostragens, né, 6 cortes do capim ao longo da pesquisa, né, em janeiro, março, junho, outubro de 18, fevereiro e abril de 19. E aí, após cada corte de capim, a área era submetida a pastejo dos bovinos, por 2 dias. Posteriormente, se fazia a roçada, para uniformizar a altura da pastagem, né? Porque o gado não come de maneira uniforme, então a gente precisava roçar a área e deixar ela 20 centímetros. E em seguida era feita a aplicação de 50 quilos de nitrogênio na forma de ureia, na área toda, né? Então a ureia era na área toda porque a gente queria ver o efeito do calcário e do gesso. Vamos lá. Então aqui outra foto, né, das parcelas separadinhas aqui. Então, aí o corte do capim, pessoal. Então, a gente corta usando um quadrado de 1 metro por 1 de PVC, que é esse quadrado. Então, a gente fica de costas para a parcela, para a gente não ser tendencioso, né, e jogar aonde o capim está mais bonito. Então, a gente fica de costas para a parcela e joga esse quadro, e aonde ele cair, a gente corta o capim, pesa 1 metro quadrado para a gente poder estimar a produtividade por hectare. Né, o volume, né, em massa seca, quilogramas ou toneladas de massa seca, de matéria seca por hectare. Depois de pesado esse 1 metro quadrado, a gente retirava uma amostra em torno de 30 a 50 gramas, colocava nos saquinhos de papel, identificava e enviava para o laboratório para fazer as análises, né, de
teor de nutrientes no capim, análise nutricional, né, de proteína, fibra, energia. Tá? Então, aí era uma remessa de amostra desse capim. No laboratório, a gente precisava lavar esse capim com uma solução com um detergente bem suave, né? Lavava, secava, depois elas iam para a estufa de ventilação forçada. Para que serve essa estufa, pessoal? Toda a unidade de medida de forrageira, de capim, ela é feita em quilogramas ou toneladas de matéria seca por hectare. Né? Então, a gente pesava aquela produção em 1 metro quadrado, aquele volume em 1 metro quadrado, depois via quanto ele tinha de matéria seca, e aí, por relação, a gente fazia a produtividade dessa parcela, exemplificando, né? Se ela deu 1 metro quadrado, deu X quilogramas de matéria seca, em 1 hectare ela vai dar X mil quilos, né, de matéria seca por hectare. Depois de lavado e seco, né, na estufa, a gente fazia moagem e em saquinhos separados de cada uma dessas amostras, de cada corte, para poder enviar para o laboratório para fazer análise de tecido e análise bromatológica, para ver quanto tinha nesse material aqui, né, de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, porque isso dá um indicativo de quanto que o capim está extraindo do solo. Tá certo? E aí ia para um outro laboratório para fazer análise de fibra bruta, proteína bruta, fibra em detergente neutro, as análises de parâmetros que a gente chama de parâmetros nutricionais do capim. Então, aqui é uma foto da roçada do pasto, depois da coleta, né? E aí estava pronto para receber de novo a ureia, aguardar, né, a rebrota do capim para a gente fazer um novo corte e pesar novamente, né? Porque o capim ele tem que ser produtivo o suficiente para ser utilizado várias vezes pelos animais, né? Manejou bem, entrou o capim, deu a altura de saída, a gente retira os animais, veda, repõe nutrientes se for preciso para esse capim rebrotar. E as duas amostragens de solo, né, foram feitas com 8 e 16 meses após a aplicação dos insumos. Né, foi feita com trado tipo sonda, né, com auxílio de marreta. Então, na primeira coleta, a gente analisou nas profundidades 0,10, 10,20 e 20,40 centímetros. Né, então, a gente tirava da camada mais superficial, 0 a 10, 10 a 20, e a camada mais profunda. Na segunda coleta do solo, a gente já aprofundou um pouco mais. Fizemos 0,10, 10 a 20 centímetros, 20 a 40 e 40 a 60. E aí, depois, essas amostras eram encaminhadas ao laboratório de análise química, análise de solo. Aí o colega Manuel, acho que ele está aí, agradeço também a ajuda, né, no andamento. A Estela também, teve vez que ela me ajudou a cortar o capinzinho lá para a gente pesar. Mas então, aí a coleta do solo, né? Então a gente ia tirando para cada camada e colocando na caixinha, né? De 0 a 10, 10, 20, 20, 40 e na segunda coleta também 40, 60. E quais variáveis que a gente analisou? Né? A gente acabou já falando isso lá nos objetivos específicos, né? Os atributos químicos do solo, né? Teor de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, pH, teor de macronutrientes no tecido do capim, a produtividade do capim, né? Quilogramas de matéria seca por hectare, e a composição bromatológica, que é a que a gente chama, né, o valor nutricional do capim, né? Proteína bruta, nutrientes digestíveis totais, fibra em detergente ácido, fibra em detergente neutro, celulose, hemicelulose e lignina. Tá? Isso são os parâmetros bromatológicos. Então, vamos... O que a gente encontrou lá de resultado baseado nas hipóteses que a gente tinha lá no início, né, do trabalho. Então, na primeira amostragem de solo, a gente observou
que houve interação do calcário com gesso na camada 0,10 para elevar o teor de potássio. Então, o teor de potássio na camada, desculpa, 0,10 não, 10 a 20. Na camada 10 a 20, o teor de potássio se elevou em função da aplicação, da interação do calcário com o gesso. Já na camada 20 e 40, houve interação em função das doses de gesso, né? Então, quanto maior a dose de gesso, o meu potássio se elevou. Por que na camada 20 e 40? Eu esqueci de comentar lá no início. O calcário, ele é bem menos solúvel em água do que o gesso. Então, o calcário, ele depende muito de chuva, né, e de tempo para poder ele descer no perfil do solo. Já o gesso, ele é mais solúvel, muito mais solúvel que o calcário. Ele dissolve na água muito mais fácil. Então, ele já atinge camadas mais profundas de solo. Por isso que a gente observa que aqui na camada 20 e 40, ele já apresentou resultado na primeira coleta. Aqui os teores de enxofre no solo também tiveram efeitos, né, com a aplicação de gesso, tanto na camada 0,10 como na camada 10 a 20, né, o teor de enxofre aumentou, e na camada 20 e 40 houve interação do calcário com o gesso, né, elevando também o teor de enxofre. Em contrapartida, o gesso, em relação ao magnésio, ele diminuiu em 38% na dose maior de gesso, né, aqui na dose de 2.000 quilos, ele proporcionou uma redução do teor de magnésio nessa camada superficial. Por quê? Porque o gesso, aquele íon lá, o sulfato, né, o SO4 do gesso, ele se liga ao magnésio, formando sulfato de magnésio. E aí, como o gesso é bem solúvel, ele arrasta para baixo. Isso é um problema? A gente não entende, tá? Por quê? Porque aqui está na camada 0,10. Se a gente tiver um capim, um pasto bem estabelecido, com um bom sistema de raízes, mesmo isso aqui descendo para a camada mais profunda, desculpa, as raízes vão conseguir aproveitar esse nutriente, tá? Aqui 20 e 40 houve uma leve redução no teor de magnésio. Tá? Os atributos químicos do solo na segunda amostragem, né, depois de 18 meses de experimento, 16 meses. Na segunda amostragem, já não foi encontrado resposta significativa da interação de calcário com gesso, né? Houve efeito isolado do calcário e do gesso. Então, na camada 0,10, o calcário elevou os teores de cálcio, enxofre, elevou o pH, o H mais Al e a saturação de bases. Por quê? Né? Lembra que a gente falou lá atrás que o calcário, como ele é menos solúvel, ele tende a ficar retido mais na camada superficial, né? É claro que se a gente tiver um solo com uma boa porosidade, com um bom enraizamento, com as chuvas, esse calcário vai descendo, mas esse efeito ele é bem lento. Tá? Já na camada 10 a 20, houve efeito isolado por calcário, elevando o teor de enxofre. E o gesso promoveu a elevação dos teores de enxofre nas doses de 500 e 2.000 quilos por hectare. Na camada 20 e 40, houve efeito isolado por calcário, elevando o enxofre, e o gesso promoveu a elevação dos teores de enxofre na dose de 2.000 quilos. E na dose 40 a 60, não houve efeito, né, nem para o calcário e nem para o gesso. Aqui estão os gráficos, né, que mostram o efeito do enxofre na camada 10 a 20, na camada 20 e 40. Né, como o gesso, né,
o enxofre faz parte, né, da composição do gesso, né? É o sulfato de cálcio. Então, a gente entende que a gente vai conseguir elevar o teor desse nutriente no solo, na camada mais profunda, né? Já que ele se movimenta mais rápido no solo. Aqui a gente viu também, pessoal, que o teor de gesso na mesma o teor de enxofre na mesma profundidade, né, da coleta na primeira amostragem e na segunda, ele reduziu 79%. O que significa isso? Duas coisas são possíveis, né? Ou o sistema radicular aproveitou esse nutriente, né? E aí a planta absorveu esse nutriente, e também parte dele pode ter descido além dessa camada, tá? E aqui o potássio também apresentou essa diminuição. Por quê? Porque o íon enxofre também se liga ao potássio e também arrasta ele mais para baixo. Então, outros pesquisadores também encontraram resultados semelhantes, né, e observaram que o teor de sulfato nas camadas do solo aos 6 meses foi maior do que aos 12. Né? Isso está relacionado ao fato do sulfato arrastar cátions, né, arrastar esses cátions, essas moléculas, para a camada mais profunda, e pelo fato também das gramíneas exportarem muito desses nutrientes. Então, assim, tá bom, o gesso, o íon sulfato arrasta nutriente para baixo, mas o capim também se aproveita desse nutriente. O que a gente precisa é ter raízes lá embaixo, né? Ter um sistema radicular robusto do capim, para a gente poder aproveitar esses nutrientes que estão lá embaixo. Uma coisa importante, pessoal, que a gente vai estar estudando no doutorado é o volume de raízes. Por quê? Porque em solos arenosos, né, quanto melhor o nosso sistema radicular do capim, mais profundo, menos ele sofre no caso de um estresse hídrico, de uma seca, né? Então, a gente tem que aprofundar a raiz de capim. Quanto mais a gente conseguir aprofundar a raiz, melhor a gente consegue atravessar esses momentos de estiagem, essa seca. E aí, aqui, teores de macronutrientes no capim, eu só deixei essa tabela que a gente encontrou efeito interessante aqui, significativo para os teores de cálcio e magnésio no tecido, em função do gesso, né, aqui embaixo. E aqui, em relação aos teores de cálcio, magnésio e enxofre na folha do capim, em função das doses de calcário, em função da dose de calcário aplicada. Também teor de fósforo. O que a gente observou aqui? Que o calcário promoveu o incremento de 102% para o cálcio, né? Então, ó, mais que dobrou o teor de cálcio aqui no solo, desculpa, no tecido do capim, e aumentou em quase 50% o teor de magnésio nessa folha do capim. Ah, isso é importante? É, porque se tem nutriente no capim, o animal se aproveita desses nutrientes, e esses nutrientes têm uma função importante na planta. Então, aqui, ó, o teor de cálcio no capim, ó, em função das doses de gesso, ele aumentou, em função da interação, né, ele aumentou 160%. Tá? Outros autores também observaram aumento do teor de cálcio no tecido da aveia, né, pela interação de calcário com gesso. Aqui no teor de enxofre também houve uma elevação significativa, né, para as doses de gesso, né, elevando o teor desse elemento na planta em 61%. E em relação à composição bromatológica, né, que seria aquele valor nutricional do capim, né, o que a gente observou? Que não houve interação do calcário com o gesso, né, nem para o gesso separadamente. A gente obteve efeito significativo apenas para o calcário. Outros pesquisadores encontraram resultados diferentes. Né? Houve, nessa pesquisa desse autor aqui, desses autores, eles observaram um aumento na proteína bruta do capim com a aplicação de gesso. Por quê, pessoal?
Porque o gesso, ele tem enxofre, e o enxofre faz parte da síntese de proteína. Então, essa hipótese nossa que a gente tinha lá no início, no nosso experimento, ela foi descartada, né? Pode ser que agora no doutorado dê significativo. Mas qual que era a hipótese? Bom, como o enxofre participa da síntese de proteína na planta, né, ele faz parte da molécula de aminoácidos, que a gente chama de aminoácidos sulfurados. A nossa ideia era assim, bom, o gesso, como tem enxofre, pode ser que ele aumente o teor da proteína do capim. E a gente encontrou isso na literatura. Tá? No primeiro corte, a gente observou que o calcário elevou o percentual de FDA, celulose, e diminuiu o NDT e hemicelulose. Pessoal, são dados bem técnicos, tá? Também. E depois, se alguém quiser tirar a dúvida, tá? E no segundo corte, o calcário promoveu redução da lignina, né, que é a fração não degradável da parede celular, que indica melhora na qualidade da forragem. Então, uma análise que a gente não conseguiu fazer no mestrado é uma análise que a gente chama de digestibilidade do capim. Bom, eu consegui aumentar a produtividade, mas esse capim, o aproveitamento no organismo do animal, a digestibilidade dele vai ser boa, né? Essa redução aqui da lignina, a gente não testou, tá, pessoal? Mas é um indicativo de que pode ter melhora na digestibilidade. Por quê? Porque a lignina é uma fração da não degradável da parede celular. Então, se a gente reduz lignina, essa parede celular fica mais degradável no rumen, né, no estômago do animal. E no terceiro corte, o calcário apresentou efeito significativo, diminuindo o percentual de FDN. Vamos lá. Aqui no quinto corte, ele também diminuiu, né, a fibra e a lignina, aumentou o NDT, que esse aqui significa o valor energético do capim. Tá certo? Então, aqui eu fiz um comparativo de efeito do tecido do capim com o efeito no valor nutricional dele. Nesse mesmo corte, a gente tanto teve o efeito que eu mostrei lá atrás, né, de elevação de mais de 100% no teor de cálcio e de quase 50% no teor de magnésio, e a gente observou uma melhora nos parâmetros nutricionais, né? Redução da lignina, melhora nos parâmetros nutricionais, elevação do valor energético, né? Então, isso foi um benefício que a gente encontrou. E em relação à produtividade, pessoal, é o último parâmetro, né, de estudo nosso. O que a gente observou? Né? Que o gesso, a aplicação de gesso, elevou a produtividade do capim, né? Só que aqui a gente teve uma resposta que a gente chama de polinomial, né? Ela não foi linear, né? Que no caso a dose de 500 quilos apresentou o melhor resultado, e a gente teve aqui uma resposta mais exponencial, né? No sexto corte, né? Em que a dose de 2.000 quilos de gesso elevou a produtividade em 53%, a produtividade do capim, né? Então, quilogramas de matéria seca por hectare. Então, o calcário promoveu um aumento significativo da produtividade no primeiro corte. Já o gesso apresentou resposta à produtividade no sexto corte e uma resposta polinomial, que eu falei ali atrás, no segundo corte. Tá? Outros autores não encontraram resultados semelhantes, mas, por outro lado, observaram que a aplicação de gesso proporcionou maior produção de matéria seca no primeiro ano, né, com um acréscimo de 15% no volume, né, de produção em relação ao tratamento sem um insumo. E para finalizar os resultados, olha, o que a gente observou aqui? Que a produtividade acumulada em todo o período experimental, ela foi maior, a produtividade acumulada, ela foi maior nesse tratamento com 2.000 quilos de gesso por hectare.
Porém, pessoal, o que é interessante a gente entender? É a resposta da pastagem, da produtividade, por quilo de produto aplicado. Então, aí, nesse caso, o que a gente observou? Que por cada quilo de gesso aplicado, a dose de 500 quilos por hectare nos deu 56 quilos de matéria seca de capim. Então, para cada quilo de gesso, eu tive uma resposta de 56 quilos de capim, que é 99% maior do que a dose de 1.000 quilos, a resposta por quilo de insumo aplicado, e é 272% maior. Então, veja bem, mesmo aqui em 500 quilos eu tendo uma produtividade menor, mas eu gasto muito menos recurso investindo aqui em 500 quilos do que em 2.000 quilos. E para cada quilo eu tenho uma produtividade bem superior, para cada quilo de gesso, bem superior à dose de 1.000 quilos e à dose de 2.000 quilos. Então, aqui o autor, relacionando as características do enxofre, né, que ele é essencial para a formação de proteínas, ajuda a manter a cor verde das plantas, promove nodulação nas leguminosas, estimula a formação de semente e crescimento vigoroso, é essencial na formação de clorofila, importante na transformação do nitrogênio não proteico em proteína, aumenta a resistência da planta ao frio, né? A deficiência dele pode causar diminuição na síntese de proteínas e açúcares e queda na produção de matéria seca. Então, as conclusões, né, que o calcário, após 16 meses, eleva o cálcio, o enxofre, pH a V% e reduz o H mais Al na camada superficial. O gesso eleva o teor de sulfato e potássio e reduz o magnésio após 8 meses e eleva apenas o teor de enxofre na camada subsuperficial após 16 meses. Já a interação dos dois, do gesso e do calcário, né, eleva o potássio e o enxofre apenas na subsuperfície, né, que é aquela camada de 0 a 10. A interação de calcário com gesso aumenta os teores foliares de cálcio e enxofre, enquanto o calcário aumenta o teor de magnésio e o gesso o teor de enxofre. O gesso, associado ou não ao calcário, não altera a composição bromatológica do capim. Ou seja, a interação deles, ou o gesso isoladamente, ele não alterou o valor nutricional do capim. Mas o calcário, nesse nosso estudo, melhorou a qualidade do capim em alguns cortes, elevando, né, o valor energético aqui, o NDT, reduzindo a fibra, FDN, FDA, que é a fibra em detergente ácido, e a lignina. E a produtividade da pastagem não se alterou pela interação de calcário com gesso. Mas o calcário aumentou a produtividade no primeiro e o gesso aumentou a produtividade no segundo e no sexto corte do capim. Então, pessoal, essas eram as considerações do experimento. Aqui eu fiz uma série histórica lá do lote do seu José e da dona Célia Donato, só para mostrar, né? Isso era em 2017, no início do experimento. O experimento foi implantado aqui, mais ou menos, né? Nesse cantinho aqui. Aqui em abril de 18, a gente já começa a perceber, né, a área aqui do experimento um pouquinho mais bonita, né? Mais verde. Aqui em outubro de 18. Aqui em dezembro a gente fez uma roçada, né, após o corte, porque o capim cresceu demais e o gado não deu conta de comer. Dezembro de 18. Aqui março de 19, aqui a área experimental, né, aqui é o lote todo. Aqui setembro de 19, a época de seca bem severa aqui no Pontal, né, no estado de São Paulo, na região centro-sul do Brasil, né. E aqui, como eles têm a área de pasto irrigado, né, então eles têm essa área verdinha aqui. Isso aqui é uma imagem mais recente, né? Já tínhamos acabado o experimento, ele precisou dessa área aqui onde tinha o experimento, a foto aqui está deitada.
eles plantaram aqui cana, né, para forrageira para o gado. Esse outro pedaço aqui é que eles plantam milho para silagem e aumentaram o sistema de pasto irrigado deles, né? Então eles têm um módulo aqui de Tifton, um módulo aqui de Mombaça e outro módulo aqui de Mombaça. Eles já estão com 4,5 hectares de pasto irrigado aqui total, né? Esses 3 blocos. Né? E graças a Deus estão melhorando muito a produção deles, né? Agora tem uma sala de ordenha nova, que é esse barracão aqui, já com energia fotovoltaica. E aqui são eles dois, né? O seu Zé Donato e a dona Célia. Eu fiz um destaque aqui porque eles foram capa da revista Fatos da Terra em 2019. E aí, não sei, eu tenho lá guardado algumas comigo, né? E eu fiz um recorte aqui na matéria, né? Que ele falava assim, ó, que todo o leite que a família produz, né, é vendido para um laticínio. São 600 litros a cada 2 dias. Então, eles estavam com 300 litros dia, né? Que dá, multiplicado por 30, dá 9.000 litros por mês. Mas que o desejo deles, na época, ó, Donato disse que o objetivo da família é chegar aos 600 litros por dia com 40 vacas. Quer dizer, era uma meta deles, né? Só vamos sossegar quando atingimos essa meta. Então, eles tinham uma meta de 600 litros de 40 vacas, que dá uma média de 15 litros por vaca dia, né? E hoje, pessoal, esse dado eu peguei com ela anteontem. Ontem, aliás. Hoje, eles estão produzindo, em média, 800 litros por dia, de 30 vacas, o que dá uma média de 26,7 litros por vaca dia, totalizando 24.000 litros por mês. Então, assim, a gente fica muito satisfeito de ver o trabalho deles, né? Claro, o esforço da família, com muito empenho, com muita dedicação, né? Com adoção de boas práticas, chegarem numa produção dessa, né? Que eles estão hoje, né? Os 3, né? E então fica aqui o nosso agradecimento a eles também. Hoje são vitrine para muitos produtores lá do assentamento, a gente leva para visitar eles. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Desculpa se eu tiver me alongado um pouco além do previsto, tá? E aqui está o link do repositório da universidade, onde está a minha dissertação de mestrado. Né? Lá está na íntegra, ela tem muitas tabelas, né, que eu acabei dando uma enxugada. Então, agradeço. Obrigada pela exposição. Você vê quando a pessoa tem clareza do que ela está falando, até quem é leigo no assunto consegue entender, né? E parabéns, Eduardo. O pessoal já está te dando parabéns aqui no chat, né? Pela sua pesquisa, pela sua explanação. Ô, Nancy, Então, posso só dar um recadinho rapidinho? sim, eu ia te perguntar. Eu vi que minha mãe está aqui presente assistindo, eu queria mandar um beijo para ela. Um Ah, beijo, mãe. quem que é a sua mãe? Mara Regina. Ah, olha só, veio prestigiar o filho. Muito bom, dona Mara. Que orgulho, não? Ela está a 1.000 quilômetros de distância. Agradecer Então, também, desculpa interromper, agradecer todo mundo que, né, que está participando, que interagiu, né? A gente fica contente, né? E fiquei feliz de estar apresentando para o pessoal esse trabalho. Tá? e a gente mais feliz ainda por ter a oportunidade de te ouvir, que é sempre Obrigado. bacana quando a gente vê um trabalho que transforma realidades, né, que a gente atua. Mais uma vez eu vou te dar os parabéns Obrigado. pelo trabalho, enquanto extensionista, enquanto pesquisador, enquanto professor. O Vini ressaltou a sua didática lá no começo do chat, acho que é de se ressaltar mesmo, é uma didática muito boa, e agradecer a todo mundo que ficou até o final, né, da atividade. A gente fica muito feliz, né, de ver todo mundo aqui participando, e lembrando que na semana que vem tem a nossa última atividade desse ano. Para o ano que vem terão outras, mas para esse ano, essa é a próxima, né, do dia 21, é a última atividade, vai ser com o colega Wagner, então convidar todo mundo a participar também da apresentação do Wagner. Então, gente, muito obrigada, de verdade, mais uma vez, a todo mundo, ao Eduardo em especial, e eu espero ver todos vocês no próximo evento, tá?
Um abraço, boa tarde a todos. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.